Houve um corte no vídeo anterior por uma questão da conexão, então eu vou continuar. Nós estávamos falando dessa cena do documentário Nora Lone, em que a entrevistada diz: é como ficar em frente a uma janela enquanto chove, trovões e destroços caem no quarto. E você não consegue fechar a janela, você não consegue fazer parar. Então, ela está contando um pouco de como essas emoções tomam conta, sem ser algo ao alcance da vontade, do domínio da vontade, do controle, do esforço para impedir. Aqui, essa outra entrevistada diz: todos os dias era como andar em uma grande corrente de água, contra a correnteza, ela empurrando muito forte, e você pensa que seria mais fácil se deixar levar por ela. Então, quantas vezes a dor que uma pessoa que pensa em suicídio está sentindo é uma dor que esmaga, é uma dor que arrasta, é uma dor que leva, como se fosse algo mais forte do que o que a pessoa sente que consegue lidar, que consegue cuidar, que consegue entender. Então, é importante a gente saber que em muitos momentos da nossa vida, nós sentimos tristeza. Nós sentimos tristeza quando nos decepcionamos, quando algo que a gente esperou não acontece. Nós sentimos tristeza quando nos magoamos, quando algo que alguém é importante para a gente fez e nos machuca. Nós sentimos tristeza com perdas. Nós sentimos tristeza quando algo que é importante para nós deixa de existir, ou sentimos tristeza quando a gente não consegue fazer algo que gostaria. A tristeza é uma reação a coisas que acontecem na nossa vida. E a tristeza é uma reação saudável, que mostra o que é importante para nós, e quando algo acontece com o que é importante para nós. A depressão, ela não é tristeza. A depressão, muitas vezes, o que está acontecendo não é necessariamente algo ruim, ou uma perda, ou uma dificuldade externa. A depressão está justamente nesse nível do que nós sentimos, de como nós reagimos, do que é importante para nós, numa espécie de esvaziamento, numa espécie de esgotamento, como se os sentidos fossem se perdendo. Então, existem diferenças importantes entre a depressão e a tristeza, para a gente não agir com uma pessoa que está deprimida como se ela estivesse triste, como se ela estivesse para baixo, como se ela estivesse decepcionada. Não, é algo que tem a ver com a forma de sentir o mundo, de se relacionar com o mundo, de se relacionar com as próprias emoções. E isso vai mexendo não só com a tristeza, ou com a mágoa, ou com a decepção. Vai mexendo com o dia a dia como um todo, com o sono, com a alimentação, com a concentração, com a memória. É um fundo emocional que vai mexendo, e vai mexendo, e vai mexendo. Aqui a entrevistada diz: eu sentia que me esmagava. Ela diz: eu não conseguia acordar de manhã. Ela diz: eu dizia que queria dormir e nunca mais acordar. Então, é um desejo de que essa dor cesse, de que essa dor que parece maior, que parece esmagar, que parece arrastar, pare. E uma sensação de que para as pessoas não vai fazer diferença, né? É comum uma sensação de ser um peso, ou de ser alguém ruim, ou de ser alguém que não vai fazer falta. Então, também está no âmbito da relação com as pessoas. Foi devagar, tomando conta de mim aos poucos, eu nem vi acontecer. Tem pessoas que têm uma depressão mais súbita, como se fosse um colapso, algo que desmorona. Tem pessoas que têm uma depressão que ela vai vindo de uma forma mais sutil, mas também mais persistente,
Então, ela vai sendo contínua, se consolidando, se solidificando. Tudo que um dia eu havia gostado não me satisfazia mais. Então, não é apenas a tristeza, o incômodo, o desprazer diante do que se perdeu ou se frustrou, não se gosta. Tem a ver com perder prazer onde antes havia prazer, perder o interesse onde antes havia interesse. Então, é toda uma dinâmica emocional consigo mesmo, com as experiências, com as relações, que se for julgado, se for criticado, se for cobrado, vai ficar ainda mais esmagador. O que precisa é de atenção, cuidado e sensibilidade, né? Porque o mais difícil para quem está num momento de depressão é ter uma perspectiva de que as coisas podem ser diferentes. E não adianta chegar e dizer, vai dar tudo certo, vai melhorar, eu prometo. Porque eu também não sei sobre o futuro. Mas apesar de eu, como profissional da psicologia, não saber sobre o futuro, eu sei que poder falar sobre o que está sentindo no presente, poder falar sobre o que está doendo, poder falar sobre o que está sofrendo, vai permitindo olhar de uma nova forma e vai abrindo caminhos para que outras perspectivas possam ser vistas. Neste livro, né, o psiquiatra Neuri Botega, ele fala dessa importante diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, como uma reação às coisas que acontecem na nossa vida, sinaliza o que é importante para nós. Importante, tanto que ficamos tristes se perdemos. Importante, tanto que ficamos tristes se nos magoamos. Importante, tanto se ficamos tristes se nos decepcionamos. Então, a tristeza, ela vai nos sinalizando o que é especial, o que é significativo na nossa vida, mexe com a gente, nos transforma. Já a depressão, ela paralisa. A depressão, ela restringe os nossos movimentos, restringe os nossos sentidos, limita. Então, essas diferenças, elas estão na questão da duração. A tristeza tem a ver com uma reação ao que acontece. Já a depressão, ela vai se prolongando, e se prolongando, e se prolongando, e entrando em várias áreas da nossa vida. A tristeza, ela é uma reação comum e saudável a perdas afetivas. A depressão, embora possa estar ligada a uma perda, né, ela vai se prolongando e ela vai tomando uma dimensão e se separa daquela perda. Porque ela vai mexendo com a própria capacidade de ter vínculos, a própria capacidade de estar vinculado ao que é afetivamente importante, afetivamente significativo para nós. A autoestima na tristeza, ela é pouco modificada ou não é modificada, né? Na depressão, essa questão de não se sentir importante, de não sentir que vai fazer falta para as pessoas, de sentir que há algo errado, de sentir que há uma falha, a autoestima vai sendo prejudicada. A forma como a pessoa se enxerga, a forma como a pessoa se sente consigo mesma, né? De se sentir um peso para si mesma e para outras pessoas. Esse é um aspecto não da tristeza, mas da depressão. A depressão, ela afeta, como nós vimos, tarefas cotidianas. Ela afeta o sono, afeta a fome, afeta a concentração, afeta a organização, afeta a memória, afeta o fazer planos. É diferente da tristeza. Então, quando a gente está escutando alguém que está num estado de depressão, a gente precisa considerar como isso vai afetando as mais diferentes esferas. Muitas pessoas com depressão sentem dores no corpo. Na tristeza, a gente pode sentir um aperto no coração, uma vontade de chorar, mas na depressão isso vai tomar proporções, né, de dores na coluna, dores de estômago, dores de cabeça, dores, dificuldade de se mover, pode mexer inclusive com os movimentos. Vem uma lentificação dos pensamentos, uma lentificação dos movimentos também. Né? O mais importante de guardar desses pontos que eu estou elencando é comer bem diferente. Como disse o Neuri Botega, né? A tristeza transforma, a depressão paralisa. Então, quando a gente está diante de alguém num estado depressivo, a gente está diante de alguém que está se sentindo
restrito em seus movimentos, limitado, paralisado. E as ideias sobre suicídio nem sempre vão acontecer com alguém que está deprimido, mas muitas vezes vem em momentos que alguém está deprimido. Então é importante que a gente veja não apenas que a pessoa pensa sobre morte, mas como está a vida dela, como ela está vivendo a vida dela nesse momento que ela pensa sobre morte, como essas ideias de morte vêm. E quando uma pessoa pensa sobre morte, o importante é que ela possa falar sobre isso e colocando essas ideias de morte, ela pode também começar a expressar esses sentimentos que nós estamos conversando aqui. Então, a ideia deste primeiro vídeo, que foi dividido em duas partes, né, pela questão de ter caído a minha conexão, é justamente a gente reconhecer o quanto a prevenção ao suicídio, ela vai mais do que eu pensar que a pessoa pense em morrer, ou que ela tem planos, ou mesmo que ela tentou. É pensar o que está acontecendo com a vida dela, o que está acontecendo com as emoções, com os sentimentos, para que a ideia de morte se torne forte, para que a ideia de morte se torne presente. E a gente percebe o quanto é importante que essa pessoa possa ter acompanhamento profissional, possa ter apoio, ao invés de ser julgada, ao invés de ser cobrada. O quanto é importante em momentos assim a atenção, o cuidado, a escuta e a sensibilidade, para que a pessoa ela possa confiar, né? Não é um processo simples, não é um processo fácil, mas o começo desse processo, em que pode haver uma melhora, pode haver novas perspectivas, é que a pessoa tenha um espaço em que ela possa falar e ser ouvida, falar sem ser julgada, falar e ser reconhecida no que ela está vivendo, no que ela está sentindo. Poder falar sobre, né? A ideia do vídeo é o quanto, para que a prevenção aconteça, é necessário que a pessoa possa falar sobre.